umas questões This sobre call is now polinômio. being recorded. E aí hoje a gente vai continuar aí na página 43, né? Que é o dispositivo prático de Brouwer-Fini, né? Que é um método de divisão de polinômios que você tem menos trabalho, né? O método mais simples. Vamos lá. Página 43. Bom, a divisão de um polinômio P de x de grau n maior do que 1 por um binômio do primeiro grau da forma x menos a pode ser feita de forma rápida e simplificada por meio de um método conhecido como dispositivo de Brouwer-Fini. Por exemplo, dividir o polinômio P de x, aí ó, acompanha comigo na página 43, tá? Segundo parágrafo. P de x está aí, e dividir ele por S de x, né? Que é o x menos 2. Então, como que você faz isso? Primeiro, você tem que saber quem é a raiz do divisor. Aí você vai pegar o divisor, que é x menos 2, e vai igualar a zero. E vai perceber, né? Obviamente que a raiz é 2. Aí você vai pegar e vai fazer isso aqui, ó. Você vai colocar só os coeficientes do dividendo, tá? Que no caso é o P de x, ó. Quem é o primeiro coeficiente? É 3. É do x elevado a 4, né? Quem é o segundo coeficiente, ó? Observa que do x elevado a 4 foi para o x elevado a 2. E cadê o x elevado a 3? Não tem. Então quer dizer que o coeficiente do x elevado a 3 é 0. Você não pode pular os coeficientes, tá? Senão dá errado. Aí, ó, quem é o coeficiente do x elevado a 2? É menos 5. Quem é o coeficiente do x? É 1. E o independente é menos 1. Então, vou colocar aqui 1 e menos 1. E aqui eu vou colocar a raiz, ó. Pronto, montou isso. É simples. Você repete o primeiro valor aqui embaixo, ó. 3. Aí você multiplica 2 vezes 3 e soma com o próximo aqui de cima, tá? Ó. 2 vezes 3, 6. Aí coloca aqui e soma com o de baixo, ó. 6 mais 0 é 6. Aí de novo, 2 vezes 6, 12. Aí soma com o de baixo. 12 com menos 5 fica 7. 2 vezes 7, 14. 14 com menos 1 fica 13. E 2 vezes 13, 26. 26 com menos 1 fica 25, né? Então, o último alguma coisa eu fiz errada aqui, deixa eu ver aqui. Ah, bem aqui, ó, o erro. Que é mais 1, né? Então fica 15. Então aqui, ó, 2 vezes 15, 30, tá? 30 menos 1, 29. Agora sim. Esse último aí, gente, é o resto, tá? Esse 29. O último aqui é sempre o resto. Se o resto for zero, quer dizer que o polinômio é divisível pelo outro. Tá? Como o resto não deu zero, o polinômio não é divisível. Então quer dizer que o resto é zero. Como eu dividi, ó, um polinômio do quarto grau, que é o P de x, por um polinômio do primeiro grau, que é o S de x. Então você diminui os graus. 4 menos 1, 3, né? Então o quociente vai ser um polinômio do terceiro grau, começando por x ao cubo, né? Então começa daqui, ó. 3x ao cubo mais 6x ao quadrado mais 7x mais 15, ó. Beleza? E aqui é o quociente da divisão de P de x por S de x, ó. Não precisou fazer o método da chave, né? Que é aquela divisão como se fosse uma conta de dividir mesmo, né? Que a gente viu no tópico passado ontem, que dá muito mais trabalho. Ou pelo método de Descartes, né? Que você iguala P de x igual a Q de x vezes o divisor, né? D de x vezes o quociente mais o resto, que também dá um pouquinho de trabalho. Então, esse método é sempre o mais simples. Se você puder aprender ele, você não vai ter nenhuma dificuldade na hora de dividir polinômios, tá? Você não precisa aprender nem os outros. Se você aprender isso aqui, você consegue dividir qualquer polinômio. Porém, algumas questões se encaixam melhor com o jeito de dividir
do assunto passado. Outros se encaixam melhor com esse jeito aqui. Aí vai depender da questão. Mas todos são possíveis de fazer por um só jeito. Né? Porém, alguns vão dar mais trabalho do que outros. Então, basicamente é isso, gente. O último vai ser sempre o resto. Esses aqui vão formar o quociente na ordem de grau, tá? Ó. Terceiro grau, segundo grau, primeiro grau, grau nulo, que é o independente. E só isso. Não tem muito segredo. Bom, no final da página 43, está falando sobre a divisão de um polinômio p de x por um polinômio do segundo grau, ó, x menos a vezes x menos b. X menos a vezes x menos b, gente, é um polinômio do segundo grau que está na sua forma fatorada. Né? Por exemplo, a gente quer dividir vou pegar um exemplozinho aqui. Ó. Isso aqui, na verdade, é bem simples, né? Ó. E aí, no finalzinho da página 43, ó. Considere as constantes complexas A e B com A diferente de B. O polinômio p de x de grau n maior que 2 é divisível por x menos a e por x menos b, se somente se a divisão, se p de x for divisível pelo produto de x menos a vezes x menos b. Por exemplo, se você dividir, fazer esse mesmo método aqui, der resto zero para o x menos a, né? Ele também vai ser divisível pelo x menos b. Beleza? É porque a gente não tem aqui um exemplo, mas eu vou pegar aqui. Hum, ó, por exemplo, o polinômio p de x igual a x ao quadrado menos x menos 6. Ele é divisível pelo polinômio q de x, que seria quem?
x mais 2 vezes x menos 2. Menos 2 não, menos 3. Ó. Vamos ver se ela é divisível. Quem é a raiz desse primeiro? Ó? X mais 2 igual a 0, x igual a menos 2, né? E a raiz do segundo, que é x menos 3, a raiz é 3. Então, vamos ver se eles são divisíveis por menos 2 e por 3. Ó. Vou colocar aqui. Eu vou aproveitar aqui em cima. Aqui é menos 2, né? Deixa eu só apagar aqui, peraí. Testando com menos 2 primeiro. Então, aqui é menos 2. E os coeficientes são quem? 1, menos 1 e menos 6, ó. Então, vamos lá. Repete o 1. Aí, menos 2 vezes 1 dá menos 2. Menos 2 com menos 1, menos 3. Ó, menos 2 com menos 3 dá 6. 6 menos 6, 0. Ó o resto, ó. O resto é 0. Então, ele é divisível por menos 2. Para ele ser divisível, né? Também tem que ser divisível pelo menos 3. Então, a gente tem que fazer a continha aqui para o menos 3 também. Beleza? Ou você pode simplesmente, ó, pegar o resto aqui, ó. Quem é o resto? O resto é 0. Pegar o resto não, pegar o quociente, ó. Quem é o quociente? Aqui não foi uma divisão de um polinômio do segundo grau por um polinômio do primeiro grau? Foi. Então, quer dizer que o quociente é um polinômio do primeiro grau, né? Ó, onde aqui é o x e aqui é o termo independente. Então, aqui ó, é a mesma coisa de ser x menos 3. Observa que o quociente ele é divisível por esse outro aqui. Ó. X menos 3 é divisível por x menos 3. Ó. Então, quer dizer que tanto x mais 2 quanto x menos 3 dividem esse polinômio aqui. Ó. Tá? Se você quiser, você pode usar o 3 aqui, fazer de novo, e vai dar 0. Porém, você também pode pegar o quociente, ó, que foi o que eu fiz aqui. Ó. O quociente é x menos 3. E x menos 3 é divisível por x menos 3? Sim. Então, quer dizer que esse polinômio aqui, ele é sim divisível por Q de x. Porque tanto o x mais 2 quanto o x menos 3 dividem ele. Beleza? Nisso que a gente entra no teorema das divisões sucessivas, ó, que é a parte da página 44, né, esse tópico aí. Tem alguns exercícios. Você vai sempre ficar dividindo o primeiro valor, aí encontra o quociente, pega o quociente, divide de novo, assim sucessivamente. Vamos fazer um exemplo, né? Então, um tempinho aí para vocês copiarem, então a gente vai copiando. Pode apagar? Então, vamos lá para o exercício resolvido da página 44. Ele deu aí, acompanha comigo, ele deu essa função, esse polinômio, P de x, que tem o m e tem o n, né? E ele afirmou que esse polinômio é divisível por x menos 1 vezes x mais 1. Ele é divisível. Certeza que é. Então, quem é a raiz desse aqui, ó? É 1, né? E a raiz desse outro aqui é menos 1. Então, quer dizer que quando você troca o x por 1 e por menos 1, você pode igualar a zero o polinômio, porque é raiz, entendeu? Então, lá no lugar do x, no polinômio P de x, eu vou trocar por 1. Vai ficar 1 ao cubo vezes n, que dá m, mais 1 ao quadrado vezes n, que dá n. Aí, mais 1, né? O x é 1, e o mais 1 dá 2, igual a zero.
E agora eu substituir aqui o 1, tá? Agora eu vou substituir o menos 1. Aí, menos 1 elevado a 3 é menos 1, então vai ficar menos m. O menos 1 elevado a 2 é 1, então 1 vezes n vai continuar sendo n. E o menos, no lugar do x, eu vou trocar menos 1, que vai cancelar com 1, que vai ficar 0. Aí eu vou passar esse 2 para cá negativo, ó. Então vai ficar isso, ó. Pronto. Morreu a história. Cancela o m com m. 2n é igual a menos 2. N é igual a menos 1. E o m vai ser igual a 1. Simples e fácil. Né? Menos 1. Tá menos 1 também o m, né? É, menos 1. O m é menos 1. Então, menos 1 e menos 1. Beleza? Segundo exemplo aí, ó. Determinar os valores de A e B para que o polinômio P de x seja divisível pelo polinômio D de x. Beleza. Olha só. O que você vai fazer aqui? Quem é o polinômio D de x? É uma equação do segundo grau. Você vai primeiro resolver, saber quem são as equações do segundo grau. Porque para que o polinômio P de x seja divisível pelo D de x, as raízes do D de x, quando você substituir lá no P, que foi igual que a gente fez aqui, tem que ser igualado a zero. Beleza? Então, você primeiro vai pegar o D de x, no segundo exemplo, tá? Que é x ao quadrado menos 4x mais 3. X ao quadrado menos 4x mais 3. As raízes aí vão ser 3 e 1. Né? 3 e 1. Quando você calcular delta e Bhaskara aqui, tá? Você vai encontrar x1 igual a 3 e x2 igual a 1. Significa o quê? Que quando você substitui o 3 no P de x, você deve igualar a 0. E quando você substitui o 1 no P de x, você também deve igualar a 0. Por quê? Porque são raízes. Ele quer que seja divisível. Beleza? Então, você vai fazer isso. Ó. Você vai trocar, né, no P de x, o 1 vai igualar a 0. Aí, você vai chegar em A mais B igual a 7, quando você fizer essa troca pelo 1. E quando você fizer a troca pelo 3, você vai chegar em 9A mais B igual a 39. E aí, só resolver, né? Resolver isso aí, todo mundo sabe. E o A vai dar 4 e o B vai dar 3. Então, basicamente, é desse jeito que você vai resolver as questões. Se isso aqui é divisível, é porque quando você substitui o valor de x, é por resto dá zero. Então, você vai igualar a zero. E a terceira, o mesmo raciocínio. O polinômio P de x é divisível por x menos 1. E o quociente dessa divisão é divisível por x menos 2. Então, determine A e B. Bom, o quociente da divisão, gente, depois que você substitui o valor de x, né? Então, ele afirmou primeiramente que o polinômio P de x aí, ele é divisível por x menos 1. Qual é a raiz de x menos 1? Não é 1? Então, você vai trocar o x por 1 e vai igualar a 0. Aí ele diz o seguinte, ó, o quociente dessa divisão é divisível por x menos 2. Então, tanto o x menos 1 quanto o x menos 2, né, eles dividem a equação. Ou seja, se você igualar a 0, você vai encontrar x igual a 1 e x igual a 2. Aí você vai pegar, vai trocar o x por 1 na equação, né, no polinômio, P de x e vai igualar a 0, igual às outras questões. Depois vai trocar o x por 2 e vai igualar a 0. Aí pode acompanhar aí, né, na própria resolução. Vai dar também um sistema, e aí você vai encontrar A igual a 5 e B igual a menos 6. Então, essas questões elas são muito previsíveis. Né? Elas têm a mesma lei de raciocínio. Então, por exemplo, na primeira questão da atividade, ó, determinar as raízes. Sabendo que 1 é uma raiz, né? Então, você já faz o dispositivo aqui do Breuer-Ruffini usando o 1, tá? Coloca os coeficientezinhos aqui, ó, e usa o 1 como raiz, que você vai fazer essa equação do terceiro grau se tornar do segundo grau. Aí, quando chegar na do segundo grau, calcula delta e Bhaskara. Ou então faz de novo. É melhor calcular delta e Bhaskara, né? Na segunda, ó, o resto da divisão do polinômio P de x por x menos 1 e por x menos 2 são, respectivamente, 1 e menos 23. Ou seja, quando você troca o x por 1,
você tem que igualar a 1. E quando você troca o x por menos 2, você tem que igualar a menos 23. Por quê? Porque são os restos. Porém, você não tem quem é o polinômio, né? Ele só diz que o polinômio é p de x. Certo? Então, ele quer saber o resto da divisão de p por x menos 1 e x menos 2. Bom, você não sabe quem é p. Mas você sabe que se trocar por 1 dá 1, e se trocar por menos 2 dá menos 23, né? E aí, o seu resto, você também... o seu resto, você também não sabe quem é. Porque o resto não é zero, né? Segunda questão. O resto não é zero, então não é divisível. Então, você pode chamar o resto de ax mais b. Beleza? E aí, você usa o teorema de Descartes aí. P de x é igual a x menos 1 vezes x mais 1, né? Vou apagar aqui. Só para dar essa dica aí para vocês. Ó, P de x é o polinômio. Ele vai ser dividido por x menos 1 vezes x mais 2. Ó. Vai gerar um quociente Q de x e um resto R de x. Né? Eu não sei quem é nenhum. Eu só sei que o resto vai ser do primeiro grau. Né? Porque os quocientes são primeiro grau, né? X menos 1 e x mais 2. Aí você pode chamar o resto de ax mais b e substituir os valores, né? 1, ó, P de 1 vai igualar a 1 e o P de menos 2 vai igualar a menos 23. Que aí você iguala, né? Você vai pegar P de x igual a isso aqui, vezes o quociente, mais o resto. E vai substituir os dois valores. Aí você vai conseguir resolver, né? Vai dar um sistema e você vai conseguir resolver. Só você fazer isso. Enfim, as questões aqui, elas são praticamente do mesmo jeito. Né? Elas têm a mesma linha de raciocínio. Alguma pergunta, pessoal? Sobre isso? Tudo ok? Beleza. E aí a gente vai agora lá para a página 47. Agora vai ficar bem mais fácil. Isso aqui, vocês também já viram esse ano, né? Que é a soma, produto de uma raiz, produto das raízes 2 a 2, 3 a 3, do terceiro grau, do quarto grau, enfim. É só para complementar o final de polinômios. Mas depois acaba sobre polinômios. Só vou beber água que eu venho já, tá? Bom, gente. Página 47, ó.
Função polinomial ou algébrica. Isso aí já foi dito na aula anterior, né? Agora do polinômio pode ser de qualquer grau. É por isso que a forma algébrica dele é a n vezes x elevado a n mais a n menos 1 vezes x elevado a n menos 1, que o grau vai decrescendo. Enfim. Bota aí nas considerações. Ó. Na equação polinomial, p de x é igual a zero. Os coeficientes de p de x são números complexos. Os coeficientes de p de x, que são números complexos, são os coeficientes da equação. Ou seja, o polinômio, ele nem sempre vai vir formado só por números reais, né? Ele pode vir formado também por números complexos. Tá? Por exemplo, 2i x ao quadrado. Não tem problema, tá? Também pode acontecer. E o segundo, na equação polinomial p de x igual a zero, as raízes do polinômio p de x, que são números complexos, também são raízes da equação. Ou seja, a gente já viu isso esse ano. É a questão do delta negativo. Quando o delta dá negativo, não é porque não existe raiz, não existe raízes reais, mas existe as raízes complexas que também são resultado, né? São raízes da equação, beleza? E aqui do mesmo jeito. Mas se você encontrar um polinômio em que, por exemplo, a primeira questão, você vai botar uma raiz lá e vai transformar o polinômio do terceiro grau no polinômio do segundo grau. E se aquele polinômio der delta negativo, significa que as raízes são complexas, beleza? Então não tem distinção. Raízes complexas e raízes reais são raízes do mesmo polinômio. Beleza? Então é só isso que está falando aí nessas considerações. Tem um teorema fundamental da álgebra. Consequências do teorema fundamental. Toda equação polinomial de grau maior ou igual a 1 admite pelo menos uma raiz complexa. Tá? Então, se a equação, qualquer equação de grau maior ou igual a 1, admite pelo menos uma raiz complexa, né? Não quer dizer que ele vai sempre ter raiz complexa. Ele vai ter pelo menos uma. Pode ser que tenha uma, mas assim, lembrem que se um número complexo é raiz de um polinômio, o seu conjugado também é. Então, o polinômio ele não só pode ter uma raiz complexa, não. Nenhuma, nem três, ele só tem raízes complexas em pares, né? Por exemplo, ó, se o 1 mais i for uma raiz de um polinômio, o conjugado dele também que é o 1 menos i. Então, ou ele tem duas raízes complexas, ou ele tem 4, ou ele tem 6, ou ele tem 8, sempre quantidades pares, tá? As raízes complexas de um polinômio. Por causa dessa questão do conjugado. Beleza? Aí temos mais embaixo, ó, multiplicidade, né, de uma raiz. Chama-se multiplicidade de uma raiz complexa, alfa, a quantidade de vezes que o número alfa aparece como raiz, que foi o que eu acabei de falar. A questão do seu conjugado também ser uma raiz, né? Por exemplo, ó, no A, a equação polinomial 3x menos 15 admite o número complexo 5 como raiz apenas uma vez. Então, ela é uma raiz de multiplicidade 1. Né? Porque ela é raiz só uma vez. Por exemplo, uma equação do segundo grau em que o delta dá zero. Você sabe que ele tem duas raízes reais e iguais, né? Por exemplo, você foi calcular uma equação lá que o delta deu zero e a raiz deu 5. Portanto, essa raiz aí que deu 5 é uma raiz de multiplicidade 2, tá? Porque o 5, ele é raiz duas vezes. Beleza? Então, basicamente é isso. Pode ter multiplicidade 3, pode ter multiplicidade 5. Por exemplo, uma equação do quinto grau que você for resolver, todas as raízes podem ser iguais. Tipo, você pode encontrar uma equação do quinto grau com todas as raízes sendo 2. Por exemplo, significa que ela só tem uma raiz? Não. Ela tem 5 raízes de multiplicidade 2, ou seja, 5 raízes repetidas, onde todas têm o mesmo valor. Tá? Então, uma equação do primeiro grau tem uma raiz, uma do segundo grau tem duas, uma do terceiro grau tem 3, sempre, beleza?
A questão da repetição é isso, que um número pode ser raiz 2, 3, 4 vezes e por aí vai. Ele deu vários exemplos aí, ó. Lá na letra D, por exemplo, ó, ele deu uma equação polinomial e já colocou a forma fatorada dela. Ó, né? Observa que o x menos 4 ele é raiz 3 vezes e o x mais 7 é raiz 2 vezes. Né? Então, tem uma raiz de multiplicidade 3, que é o x menos 4, tem uma raiz de multiplicidade 2, que é o x mais 7. E assim sucessivamente. Beleza? Então, a questão da multiplicidade é só isso. Um número pode ser raiz de uma equação mais de uma vez. O caso mais claro que a gente tem, que vocês já estão mais acostumados, é quando o delta dá zero, como eu falei. Beleza? E aí, as raízes complexas, elas, como eu havia falado anteriormente, elas têm sempre multiplicidade par, tá? Ou são duas raízes, ou são quatro, e assim sucessivamente, por conta do seu conjugado. Aí tem as relações de Girard, né? Relação de Girard, gente, é aquela questão da soma e do produto. Na equação do segundo grau, vocês já estão acostumados com a relação de Girard. Por quê? Porque você sabe que a soma é menos b sobre a e o produto é c sobre a, né? Na equação do segundo grau. Segundo grau. O produto é c sobre a e a soma menos b sobre a. Isso aqui você já está acostumado, né? Já numa equação polinomial do terceiro grau, ó, a soma, que é o seguinte, ó, a equação do segundo grau é assim, né? Ó, ax ao quadrado mais bx mais c. Beleza? Então, o que acontece? Ó? O a é o coeficiente do x ao quadrado, o b é o coeficiente do x e o c é o coeficiente independente, né? Numa equação do terceiro grau, a gente tem ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d. Ó. Quer dizer que o d é o termo independente, tá? Então, o produto, né, a soma do terceiro grau, continua sendo menos b sobre a. Beleza? Continua sendo menos b sobre a. Aí a gente tem uma coisa nova aqui. Por que a gente tem duas raízes? Tem três raízes, né? Ó. x1, x2 e x3. Eu posso ter a soma, que é a soma delas, né? x1 mais x2 mais x3. Eu posso ter o produto, que é o que a gente está acostumado, né? Ó, x1 vezes x2 vezes x3, tá? O produto é sempre o termo independente dividido pelo primeiro termo. Quem é o termo independente aqui, ó? É o D. Tá? Então, vai ser o quê? D negativo dividido por A. Por que o D está negativo? Ó, aqui o produto é positivo e aqui o produto tem o sinal de menos. Tá? Isso é por causa do grau, tá, gente? Se o grau for ímpar, o produto é negativo. Por exemplo, do segundo grau. Como o grau é par, o produto é positivo. Do terceiro grau, o produto é negativo porque ele é do terceiro grau. Do quarto grau, o produto é positivo. E assim vai alternando, tá? Produto negativo, negativo, positivo. Só que a partir do terceiro grau, a gente tem uma novidade, né? Que é o produto das raízes duas a duas. Por exemplo, ó, a soma do produto das raízes x1 vezes x2, somado com x1 vezes x3, somado com x2 vezes x3. Ó. Eu multipliquei as raízes duas a duas e depois eu somei todos os casos possíveis, né? Ó. x1 por x2, x1 por x3 e x2 por x3. Isso aí também pode ser pedido, tá? Existe uma fórmula para isso, né? O produto das raízes duas a duas, que é o caso aqui, vou colocar... vou chamar de... Deixa eu ver aqui. Eu vou botar um P2, tá? Ó.
Produto das raízes duas a duas. É C sobre A, tá? É sempre o termo que acompanha o x, tá? O x elevado a 1, sobre o primeiro coeficiente, que é o do x ao cubo, nesse caso aqui, tá? Aí vai aumentando. Se você tiver uma do quarto grau, você tem a soma das quatro. Se você tiver, você tem a soma das quatro, né, do quarto grau, tem o produto das quatro. Aí você tem o produto delas 2 a 2 e ainda tem o produto delas 3 a 3. Então, quanto maior for a sua equação, mais tipos de produtos vão aparecendo, né? Produto delas 2 a 2, 3 a 3 e assim vai. Geralmente só aparece até do quarto grau. Beleza? E aí, ele generaliza aqui. Ou não. Não. Deixa eu trazer aqui para vocês que eu não tenho aqui, né? Ó, se for do quarto grau, aqui, até aqui, gente, vocês estão entendendo? Tá tudo certo? Alguém tem alguma pergunta? Sim? Tá de boa, professor. Pronto, então vamos lá. Aqui no livro não traz, mas é análogo, tá? Se for um do quarto grau, como que vai fazer, ó? Quarto grau, vou escrever uma equação aqui do quarto grau. Ax elevado a 4 mais bx ao cubo mais cx ao quadrado mais dx mais e. Ó que as constantes, os coeficientes vão mudando, né? Porque eu sempre tenho que aumentar mais um por causa do grau, né? Então, a soma é sempre assim. Menos b sobre a. Beleza? O primeiro coeficiente negativo, o segundo coeficiente negativo, dividido pelo primeiro. O produto, o produto, o produto delas. Vou botar aqui, a soma, né? x1 mais x2 mais x3 mais x4. Seria quem? Menos b sobre a. O produto normal, multiplicando tudo, produto de todas, x1 vezes x2 vezes x3 vezes x4. É o último coeficiente pelo primeiro. O último coeficiente é o E. Então, é E dividido por A. Positivo, porque é do quarto grau, né? Aí aqui a gente tem o produto delas, 2 a 2, né? Ó. x1 por x2 somado com x1 com x3 somado com x1 vezes x4. Aí somado com quem mais? Quais mais possibilidades que tem? x2 por x3 e x2 por x4. E tem mais uma, né? Que é o x3 pelo x4. Olha o tanto de possibilidade. Então, quanto maior for o grau, mais trabalho vai ser para calcular isso aqui. Por isso que aparece no máximo do quarto grau. Mas o padrão é sempre o mesmo, ó. Eu estou multiplicando aqui as raízes 2 a 2, né? Então, é o antepenúltimo coeficiente dividido pelo primeiro. Então, vai ser o quê? D dividido por A. Não. E o C dividido por A foi para onde? É porque tem o produto delas 3 a 3, né? Para complicar mais ainda. Então, x1, ó, vezes x2 vezes x3. Mais x1 vezes x2 vezes x4, né? Que são os casos possíveis, ó. Mais x2 vezes x3 vezes x4, né? 1 com 2 com 3, 1 com 2 com 4, 2 com 3 com 4. Pronto, só são esses três. Aí seria quem? O antepenúltimo coeficiente, que é o C, dividido por A. Então é sempre desse jeito, tá? Mas no máximo vai aparecer até do quarto grau. Na atividade eu acho que nem aparece, porque ele não vem mencionando do quarto grau. Mas o padrão é esse. Beleza? Só vai aparecer mais aí, acredito que até o terceiro grau. E na página 48, vou dar um tempinho aí, gente, para vocês.
Pessoal, bem que tem coloquei errado aqui, tá? Ó. Aqui é C, tá? E aqui que é D. Continua o mesmo, ó. As raízes 2 a 2, né? Na fórmula lá, ó, é C sobre A, ó. Na do terceiro grau, tá? Na 2 a 2 do quarto grau, quinto grau, também continua sendo C sobre A. Só que vai aparecendo as outras, né? Ó, as raízes 3 a 3, multiplicadas de 3 em 3, né? E aí é o outro coeficiente, que é o que apareceu novo, no caso é o D, tá? Então vai ficar menos D sobre A, tá? Então, à medida que for aparecendo, né, ó, 2 a 2 é positivo, 2. Então, o C é mais, tá? 3 a 3, ó, 3, negativo, tá? Toda vez que for par, é positivo, quando for ímpar, é negativo, tá? Então, menos aqui por causa disso. Se for soma do quinto grau, aí ia ter o produto delas 2 a 2, o produto delas 3 a 3, ia ter o produto delas 4 a 4. Aí, como é do quinto grau, né? O produto é 4, é de 4 em 4, então seria quem? E sobre A. E assim sucessivamente. Para qualquer grau. Eu sei que é confuso, mas não é cobrado graus muito altos, tá? Porque não tem sentido. O máximo que aparece é terceiro estourando o quarto grau. Tá? Então, aqui são as informações do quarto grau. Caso você tenha interesse aí, a soma, produto de todas, produto 2 a 2 e produto 3 a 3. O máximo que vai aparecer é isso aí. Na página 48, a gente tem o teorema das raízes complexas. Eu já até falei, né? Acabei de falar, que é a questão da raiz e o seu conjugado. Mas agora só ler de novo. Ó. Se o número complexo Z igual a mais BI, com A pertencente aos reais e B também, é raiz de uma equação algébrica de coeficientes reais, então o conjugado dele também é raiz. Foi aquilo que eu falei, né? Se você tem o 1 mais i como raiz, o 1 menos i também é uma raiz. Aqui é o conjugado. E assim, sucessivamente. Se tiver outra raiz complexa, o conjugado dela também é raiz. E a consequência do teorema. Em toda equação polinomial de coeficientes reais, a multiplicidade de uma raiz imaginária z é igual à multiplicidade do seu número complexo. Ou seja, se o 1 mais i for raiz duas vezes, então o 1 menos i também é raiz duas vezes. Tá? Isso é uma coisa nada, é óbvio, né? Se é raiz conjugada, então o outro também tem que ser. Segundo tópico, o número de raízes imaginárias é sempre par. Foi o que eu falei também na hora que eu expliquei agora há pouco. Por que é sempre par? Porque se um é raiz, o conjugado também é. Então, o número de raízes são sempre par. 2, 4, 6, né? Dependendo do grau que a equação aceita. Se for do quarto grau, você pode ter 4 raízes. E assim, sucessivamente. E o terceiro tópico, toda equação polinomial de grau ímpar admite pelo menos uma raiz real. Isso é óbvio, né? Se tu tem uma equação do terceiro grau e tu tem uma raiz complexa, então tu tem a outra também complexa, né? Por causa do conjugado. E a outra que sobrou, ela tem que ser real, porque ela não pode ser complexa. Porque se ela for complexa, teria que ter outra complexa. E a equação só admite 3 raízes. Então, em uma raiz de grau ímpar, pelo menos uma raiz é real. Sempre. Tá? Pelo menos uma vai ser uma raiz real, vai ser um número real. Beleza? São essas três consequências do teorema. A atividade, gente. Página 44, 45, que é da primeira parte aí dos polinômios. E esse aqui, da página 48. Vou botar aqui, 44, 45 e 48. São 10 questões, beleza? Aí a gente corrige elas terça. Na aula de terça... terça não, terça é simulado, né? Então,
corrige, começa a corrigir na quarta. Não vai dar tempo, a gente começa a corrigir na quarta, que é só uma aula, e termina na quinta, beleza? É para entregar, no caso, Na terça de tarde, de noite, 10 horas, terça de 10 horas, né? Que é pra gente corrigir na quarta. Tá bom. Aí, gente, a gente ainda tem meia hora, que a aula é até 11h50, e aí eu vou deixar vocês para fazer essas questões aí. Se vocês quiserem adiantar, usem esse tempo que está faltando já para responder, beleza? Fazer a chamada aqui. Alan, Presente. Ana Clara, Ana Lívia, Dário, Presente. Elizabeth, Presente. Jonathan, Presente. João Gabriel, Kelson, Presente. Larissa, Presente. Guilherme, Maria Fernanda, Presente. Maria Júlia, Maria Tereza, Presente, Maria Júlia. tá, e a Suelen. Presente. Pronto. Aí, pessoal, vocês podem sair aí, tá? Mas usem o tempinho aí para fazer a atividade.